Viva, boa tarde, bem-vindos à Camacha, este largo mítico desta zona tão privilegiada da nossa ilha, para, durante 2 horas, dissecarmos a cultura tradicional madeirense. Tenho como convidados a Maria Sardinha, o Duarte Mendonça, o Humberto Pedras e o António Duval, que nos vão ajudar a perceber algumas dimensões desta realidade neste evento que está integrado no Arte Camacha 2023, o 32º Festival de Arte Camachense. Estamos literalmente a meio do evento que decorre aqui no Largo da Achada e que é organizado pela Casa do Povo da Camacha, um evento que, por exemplo, para hoje, este domingo 13 de agosto, tem neste terreiro do mundo, para além desta tertúlia, ainda uma oficina de artesanato tradicional, uma oficina de culinária tradicional com Manuel Araújo Rocha e depois, no palco principal, o grupo folclórico infantil da Camacha, o grupo folclórico juvenil, o grupo de romarias e tradições, o grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha e uma série de outros momentos, inclusive é um que nós até conhecemos na TSF, com o DJ que traz a magia do vinil, o DJ Celso Velosa. Mais do que vir à festa, importa também refletir nestas 2 horas algumas nuances que presidem a origem desta festa. Numa primeira conversa, e para não ser eu a dominar o palco, eu gostava de saber, junto de cada um dos 4 intervenientes, o que é que fazem no vosso dia-a-dia em prol da cultura tradicional madeirense, e começo por si, Maria Sardinha. Então, no meu dia-a-dia, eu acordo, né? Quando eu acordo, já estou a viver a madeira. Porque eu, desde pequena, vivo madeira sem ter noção de que vivia madeira. Através dos meus pais, dos meus avós, até o Pedro, meu marido, que está ali, está todo feliz, que está na Camacha. Então, o sotaque da biqueira memoriza os pais, os avós, né? Então, é quase que automático. E de trabalho mesmo que eu faço, eu coordeno um grupo de folclore, que daqui a 1 ano e pouquinho completa 40 anos. Um grupo infantil, que começou com o Mirim, que é uma expressão tupi-guarani, que a gente está no Brasil, deram o nome de Tupi. Pois é, de Mirim, era isso, né? Que era importante Mirim, localizar geograficamente. A Maria não está cá, habitualmente. Não estou cá. Os meus pais e os meus sogros resolveram emigrar, então minha família agora é lá no Brasil, vive em São Paulo. Em São Paulo. Na capital, na Zona Norte, que é reconhecidamente presença de madeirenses, só que pelo trabalho com o folclore ao longo desses 40 anos, a gente percebeu que tem madeirenses na Zona Norte, na Zona Sul, no ABCD, nos outros municípios, nos outros estados. Em todo lado. Né? E quando foram para o Brasil, já levaram os madeirenses, né? Então, eu tenho o grupo de folclore que eu coordeno, que agora já é um grupo de folclore e etnografia, que até conversei com o nosso mestre aqui, o Antônio. Graças a Deus já temos um conselho técnico, né, da Ilha da Madeira, que desde que eu comecei as pesquisas eu cobrava isso da federação. Então já temos a Daniela também, que faz parte, o Roberto Muniz, né, da ponta do Porto Santo também. Então agora a Madeira já está bem localizada. Mas voltando ao meu trabalho, eu vou resumir. Então é o grupo de folclore, que agora já é folclore e etnografia da região autônoma da Madeira, que começamos com crianças e agora já temos 70% de idosos. E agora buscando os 60, 50 com jovens, e é um trabalho muito complexo. E tenho também os sabores e saberes da nossa terra, que a nossa terra, no caso, é a madeira. Portanto, virado com a gastronomia, artesanato e a memória também do nosso povo, né? E isso ocupa-lhe o tempo todo? Olha, mais ou menos, porque eu agora tenho tratado uma atenção na nossa comunidade muito antiga, então tem uns idosos que me ligam até para marcar consulta, me ligam porque estão tristes. Então agora já tá um bocado complexo. Então eu anoiteço marcando consultas pela internet, então eu vivo mesmo Ilha da Madeira todos os dias. E essa dinâmica lá em São Paulo é só para os madeirenses ou qualquer um pode entrar na roda? Então, porque a gente
tem uma memória madeirense que às vezes a gente até nem sabe. Então, quem se interessar pela cultura madeirense, por ver o nosso trabalho, porque ganhou um bolo de mel de um colega de trabalho há 15 anos atrás, que a mãe fazia. Então, a Ilha da Madeira faz parte da cidade de São Paulo, faz parte do Brasil. Alguns historiadores, tem o Duarte Mendonça aqui, que pode já falar muito melhor sobre isso, né? Mas falavam até que o Brasil seria uma grande Ilha da Madeira, né? Alguns historiadores, e que a Ilha da Madeira seria um pequeno Brasil. Não sei se é bem isso, mas eu acho que a Madeira está na gente mesmo. E importante que vocês saibam que quando o madeirense sai daqui para qualquer lugar do mundo, seja para os Estados Unidos, como o Duarte sabe bem, ele não vai sozinho. Ele levava aquela mala, porque era de navio antigamente, né? Mas ele levava madeira no seu coração, e cada madeirense em qualquer lugar do mundo é uma bandeira. E é fácil ter... Portanto, a Maria trabalha com os mais novos. É fácil recrutar gente para o folclore? Sim, o grupo de folclore dos adultos da Casa Ilha da Madeira, ele praticamente agora tem as crianças que dançaram no infantil, que agora estão com 30, 40 anos, e que já estão com as crianças deles no grupo de folclore. Então, eu praticamente já cumpri minha missão ali de celeiro, né, Antônio? E o grupo adulto já tem adultos, idosos, crianças, e eu tenho essa turma toda aí para acolher, e a gente até teve que montar uma associação para poder ver os fundos, seja do governo do estado, da prefeitura, para poder dar apoio para esses madeirenses mais antigos, né, esses descendentes, e a gente tem uma associação que é a Associação Luso Brasileira de Beneficência Madeirense. E qualquer um que seja um profissional, que queira prestar o seu serviço, ou dar o seu contributo, ou receber, é bem-vindo, em relação ao que perguntou. Maria, sente apoio da região? Já disse que sim, o António Duval depois explicará como é que se processa essa interação. Como é que, no fundo, vai preservando aquilo que é elementar para não desvirtuar as origens? Isso. Quando eu fui convidada a coordenar o grupo infantil, ele não existia. A casa tinha um grupo já com 17 anos e pediram para eu montar um grupo de crianças. E eu já tinha conhecido a Madeira em 80 e vi no Funchal a professora Maria Augusta com um grupo infantil. Então eu sabia que era bem possível crianças representarem a tradição. E vi também o grupo do Porto Santo, que ainda era aquela roupa, que não era um grupo de folclore, era um grupo de animação ainda. A maioria dos grupos começam como grupo de animação. E tinha aquelas uvas, mas aquelas uvas para mim já foi uma memória importante, as uvas que eles tinham na saia, porque minha mãe falava das uvas do Porto Santo, que ela colhia no chão, na areia. Falava, aquilo para mim era confuso. Uva, Porto Santo, areia. Então, a gente tinha uma memória que precisava desse carinho, desse cuidado. Quando teve o primeiro congresso de folclore, eu falei que queria ser uma mosquinha para sobrevoar o auditório. Aí a diretoria toda da Casa Ilha da Madeira, cada um, naquela época era um por um, cada um colocou R$100 em cima da mesa. O Pedro estava na reunião de diretoria e eu estava lá recebendo uma senhora que tinha um livro de poesias, e eu perguntei para ela se tinha alguma coisa sobre a cultura madeirense no livro. Ela, mas por quê? Não, queria saber alguma descrição de algum costume, alguma coisa como a Isabela de França, que escreveu sobre a Madeira, né? Eu queria o olhar madeirense sobre a Madeira. Ela falou, nem sei se tem alguma coisa, talvez. Aí eu comentei isso, ela falou, se ela quer umas asas, por que vocês não lhes dão asas? Aí jogaram R$100 lá, em 5 minutos eu tinha o dinheiro da passagem. Quando o Pedro desceu da reunião, falaram, Pedro, dá tchau para Maria, que daqui a 15 dias ela vai para Madeira. Porque eu tinha visto a propaganda do grupo da Ponta do Sol, que eles iam fazer o primeiro congresso de folclore. E aí depois eu posso até falar mais sobre isso, mas cada um que está aqui, eu estou vendo a Zélia, o Tolentino, não posso nem enumerar, porque a minha referência, que as pessoas, é que eu não posso chorar, né? Tem que tomar cuidado. Mas quando as pessoas veem um artista... chorar também pode, à vontade. Olha, tem até a camisola aqui para secar as lágrimas. Mas mãe do céu. Portanto, foi então, quando eu os vi, era como se estivesse vendo aquelas pessoas que para vocês são importantes, que são ilustres. Eu queria tocar no traje deles, né, Antônio? Isto é em 1984.
Então, em 84, já faz... No começo não foi muito simples, mas quem é essa maluca que está... Às vezes perguntava coisas que as pessoas não sabiam responder. Mas eu queria, porque eu queria levar, nesse grupo infantil, eu queria que quem visse a gente, visse uma criança, na época dos meus avós, que visse os meus avós. Então, eu já cheguei com isso porque queria... Avós que eu deixei aqui em Machico, os avós maternos, não foram para o Brasil. Os paternos foram, então faltava uma parte. Eu achava que no folclore, quem visse o folclore tinha que ver a Madeira. Obrigado, Maria, pelo primeiro retrato da sua interação com a cultura tradicional madeirense. Pergunto agora ao Duarte Mendonça o que é que também lhe cabe no cotidiano fazer em nome da nossa cultura. Bom dia a todos, cumprimento o nosso auditório e agradeço a oportunidade de estar cá a falar e partilhar um pouco dos nossos conhecimentos. Não direi que seja todos os dias, mas esporadicamente faço algumas coisas. Já publiquei alguns livros, um deles foi o historial do grupo de folclore do Casa do Povo da Camacha, que é um livro de peso, são só 800 páginas. E um dos trabalhos mais importantes também foi um estudo aprofundado sobre a comunidade madeirense em New Bedford, nos Estados Unidos. E aqui, como se vê pelas palavras da Maria, os imigrantes sentem a Madeira de uma maneira completamente diferente. Porque eles sempre levam consigo na bagagem a Madeira, os nossos costumes, as nossas tradições e também a nossa cultura. E nesse trabalho, e nas muitas entrevistas que fiz há cerca de 20 anos, conseguia perceber-me que realmente as pessoas sentem a Madeira, continuam a sentir a Madeira de uma maneira muito emotiva, muito especial, preservam muitas traços das nossas costumes, das nossas tradições, e costumo dizer também que não conseguimos fazer, não se pode fazer um estudo da cultura madeirense sem também fazer um estudo aprofundado da imigração. Porque os imigrantes, quando partem, levam consigo a Madeira que conheciam, e esse conhecimento fica congelado no tempo, entre aspas. Ou seja, se calhar tem um reflexo mais bem preservado do que quem cá está? Exatamente, sim. Porque cá está, as coisas evoluem, amadurecem, evoluem. Portanto, eles bebem muito das origens. Sim, das origens. E gostam muito de... Porque para eles a Madeira deles é a Madeira dos anos 60, quando saíram. Ou outros mais cedo. E por isso a cultura e os traços que têm da nossa cultura são muito mais genuínos. Não se viram adulterações, mantiveram-se impecáveis. Por exemplo, no caso da imigração madeirense para os Estados Unidos, é uma imigração muito antiga, que remonta ao princípio do século XX. O grosso da nossa imigração para a América vai nos anos 10, 20 para os Estados Unidos. Grande parte dessa geração já faleceu, mas, por exemplo, a nível da cultura tradicional, podemos dizer que o folclore madeirense deu os seus primeiros passos nos Estados Unidos. Porquê? Porque levam daqui da Madeira as tradições das romarias, que faziam as festas, tudo isso, e é nos Estados Unidos que surgem os primeiros grupos de folclore, digamos assim, como hoje em dia hoje compreendemos. E nos anos 30 surgiu, naquela cidade de New Bedford, um grupo chamado Romaria da Camacha, em que precisamente as pessoas reuniam-se num grupo e tinham um brinquinho, e tinham uma marionete, uma mascote do grupo, e iam às festas e cantavam as canções tradicionais madeirenses, faziam as danças tradicionais madeirenses. Depois também outro grupo chamado Recordações de Santa Cruz nos anos 40, muito antes do grupo Folclore da Camacha, que é uma coisa do final dos anos 50. Portanto, já muito antes aqui haver grupos, como hoje em dia os conhecemos, nos Estados Unidos já havia. Porque eles lá tentaram replicar o que se fazia cá. Para além de livros, tem outras aventuras nesta área, nomeadamente com esta evolução também tecnológica, com muita aventura digital. O Duarte já pensou nessa área ou para já é só que escrever 800 páginas é obra? Portanto, deve ter muitas encomendas a esse nível. Sim, às vezes mais do que consigo fazer, porque às vezes são muitos pedidos, muitas coisas. Eu neste momento tenho que referir mais os livros e dedicar-me a outras coisas que gosto mais de fazer. Porque o livro é bom, mas dá muito trabalho. E muitas vezes a Madeira é pouco valorizado. É isso. E outras áreas como o digital está na sua órbita de atuação ou não está para aí virado? Não estou muito para aí virado, porque a minha área são os livros. A minha paixão são os livros. Ora bem, um apaixonado por livros, o Duarte Mendonça, agora falo sim com o Humberto Pedras. Qual é a sua intervenção nesta área da cultura, no seu dia-a-dia?
Bom dia, eu sou Humberto Pedras, obrigado pelo convite. Sou professor de música, de educação musical no ensino básico, mas antes de ser professor era um integrante da música tradicional, digamos assim. Venho de também famílias ligadas à música tradicional, sou do Região, logo do Camacha. É inevitável, não é? Portanto, já está. Nasce convosco. As vacinas estão todas em dia. É exatamente isso. O meu avô, inclusive, se calhar muitas pessoas, o Duarte fez referência à migração, muitas pessoas se calhar se lembram do seu Pedro Barreto, aquele velhinho que estava sempre lá embaixo na Avenida Arrega, era o meu avô. Portanto, já tenho essa tradição, já vem no sangue, na família. E quando comecei exatamente no folclore também ligado não às romarias antigas do Região, mas na altura era o grupo folclórico da Boa Esperança do Região, que também, entretanto, já está fundido com o grupo do Região, o grupo folclórico do Região. E portanto, os meus passados, o contacto com a música começou exatamente na área da música tradicional, que depois, entretanto, também com os Encontros da Era, na altura que fomos fundar os Encontros da Era, do qual fazia parte da direção artística, e depois, a certa altura, também por necessidade de formação profissional, não é? Portanto, ingressei na área do ensino da música, no curso de educação musical. E ensina aqui, na Camacha? Exatamente. Exatamente. Sou professor de música e também ligado à área dos instrumentos tradicionais, exatamente com um clube onde estão alunos, portanto, nas áreas extracurriculares, onde eles escolhem exatamente a aprendizagem daqueles instrumentos tradicionais. De corda. E a procura é boa? Sim, digamos que existe uma concorrência desleal, que é a música rock, claro, ao mesmo tempo. Mas também o professor é o mesmo, portanto, eu faço assim uma batotazinha e desvia algum. Não, se eles quiserem participar, não têm que estar no outro, realmente assim. Não é bem assim, porque até porque hoje também é uma forma de arte compatibilizar. Exatamente, e é essa perspectiva que exatamente ia falar, exatamente, que é uma forma também de aproximá-los dessa realidade da música tradicional, dos instrumentos tradicionais. Como já se faz a nível do ensino, que é exatamente aplicar conteúdos de várias áreas estilísticas, desde rock, jazz, e aplicar nos instrumentos tradicionais, numa primeira fase para ter esse acesso também a esses instrumentos, para motivá-los à aprendizagem. E também, exatamente, também incluir naturalmente aqueles temas tradicionais que existem no nosso repertório. Humberto, quando fala de ensino de instrumentos tradicionais, que instrumentos é que estão a valorizar mais nesta altura? Instrumentos tradicionais, naturalmente que as grandes coqueluches dos instrumentos são os cordafones. A região, a braguinha e viola de arame são os instrumentos, digamos, de topo. Até porque têm próprias características que nenhuma outra zona do país ou do mundo possui. Portanto, e é nesse sentido que também é feito a nível da Secretaria Regional da Educação, com as modalidades artísticas, nos quais nós estamos inseridos, esse programa, esse projeto de ensino e, portanto, a aprendizagem desses instrumentos. Também estou ligado, de certa forma, à Casa do Povo. O Duarte não preencheu não leu o resto do programa de hoje. Se calhar ia deixar para depois, não é? Claro. E portanto, estão uns Casuada que vão tocar hoje, exatamente. O grupo, às 21 horas. Exatamente. Com os vergüenza a depois, claro. Despacito. Y portanto, nosotros también tenemos la luso venezuelana. Sim, muito. A Madeira está sempre em festa. Mais nada. E, exatamente, vou tocar também com os Casuada, faço parte sou um elemento fundador também dos Casuada. E o Humberto consegue dormir, atenção. Sim, às vezes. Eu tento gerir. Já fui o tempo que, se calhar, agora já consigo, também a idade já ajuda, não é?
Dorme-se menos quando se tem muita ocupação. É preciso saber andar nisto também, não é? Exatamente, e como estava a dizer, esta forma, eu também participo desta forma na divulgação da música tradicional, neste caso, não naquele sentido da preservação, neste caso, mas de pegar naquilo e de dar também, calhar, outras roupagens, no sentido de também, claro, tem a ver aqui com o nosso sentido de estético de cada um, não é? Claro, claro. Mas lhe dar outras abordagens com outros instrumentos também e também, no fundo, também representar a região, claro, naturalmente. Já agora, porque fala de novas abordagens, gostava de saber a sua opinião sobre esta moda que está em vigor em Portugal, que é o mix entre o fado e o pop, ou o techno, ou o que lhe quiserem chamar, que deu uma lefada para alguns entendidos que são mais críticos. Foi um absurdo. Para outros deu uma lefada de ar fresco. Mas curiosamente hoje vemos 2 ou 3 músicas no top 10, coisa que por si só seria difícil. Como é que analisa este fenómeno? Eu muito sinceramente, eu não sou... Naturalmente temos que ter essa perspectiva da evolução também. As coisas não são estáticas, são a evolução da própria cultura. Mas eu fico preocupado às vezes eu não sequer digo essa parte da fusão, porque isso é uma coisa que se calhar é inevitável, porque hoje em dia nós estamos presentes com culturas diferentes e isso depois reflete-se. Mas se calhar o que me preocupa mais, e se calhar hoje, se a gente for ligar assim a televisão, aos domingos, aquela tarde toda, aqueles programas, que aquilo muitas vezes, os conteúdos, é que muitas vezes, isso aí é que se calhar, isso para mim já não é, se calhar já não é uma fusão, isso é diversão. É uma confusão. E isso, é mais isso. E isso é uma das coisas que muitas vezes... Porque a coisa também é... Temos que separar as coisas. Eu acho que se devia separar a arte por si só, não era? E depois o divertimento, a parte da diversão, em que aí o cuidado se calhar já não é tão... Exatamente. Havia muito mais por dizer. Vamos falar, temos até às 2. Sim. Vocês tomaram o pequeno almoço de tarde, porque acho que a festa pegou rijo esta noite. Olhar para algumas caras aqui. António também nos vai dizer o que faz pela cultura tradicional. Isto, para quem está lá em casa, não se incomodem que não está a haver concorrência desleal à nossa tertúlia. Faz parte da programação. Há aqui um grupo que vai atuar depois dos Casuada. Penso que são os espanhóis. Vergüenza. Quem não tem vergonha, e estão a ensaiar, como faz parte dos alinhamentos. Portanto, a partir das 9 da noite, depois dos Casuada, podem ouvi-los então aqui no parque, no Palco do Arte Camacho. Mas, António, fazes muito pela cultura. Começa lá por uma parte. Bruno, bom dia, já boa tarde. Boa tarde a todos os que nos escutam. Só é bom dia no Brasil. Também bom dia para todo o dia. A todos os que nos escutam e uma saudação e obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui na Camacha com muita gente amiga que já conheço há muitos anos. E a Maria, que tem ainda algumas raízes e que a conheci em 1994, certo? No Congresso. As minhas origens, eu sou pontacelense, nascido e criado, como diz o povo, e portanto, quando surgiu o Grupo Folclore da Ponta do Sol, fui convidado para participar, isto em 1981, e estou até hoje nestas lides. Portanto, o grupo, na altura, era presidido pela senhora Isabel Serrado e fui aprendendo com todos os que me foram rodeando tudo o que é relacionado com a cultura popular e havia muito trabalho a ser feito, neste caso na Ponta do Sol, e assim temos procurado o fazer. Para além do Grupo Folclore da Ponta do Sol, depois passei o presidente, que ainda sou já lá vai há 32 anos. E tem de ser substituído. Surgiu depois, através de uma comissão instaladora, que vou fazer referência nomeadamente à minha amiga Elsa,
do grupo da Casa do Povo da Camacha e a Maria Augusta também fizeram parte da comissão instaladora da Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma de Madeira. E também lá estou desde 1994, fui a comissão instaladora e depois a partir de 95 como Associação Folclore. Temos neste momento 22 grupos, praticamente quase todos que são associados, e é uma mais-valia para dotar conhecimentos, sobretudo que a associação tem esse objetivo, fomentar e dotar os associados e os grupos que são os grupos de folclore com mais conhecimentos. Enfim, a minha vida anda por aí e, portanto, com muitas atividades, não só nesse domínio, a minha profissão não é esta área, sou enfermeiro, e, portanto, mas é uma área que eu tenho muito carinho e que é bom estar no meio de gente que gosta da cultura popular, da tradicional, e que é preciso defender com garra. António, como é que um jovem, começou cedo nestas andanças, é motivado para esta aragem cultural que se calhar não é comum na maior parte dos casos? É assim, em 81 as atividades não eram muitas, não havia o telemóvel, a televisão quase que ainda estava a chegar às zonas rurais mais altas, as zonas mais altas, e portanto era ainda as atividades lúdicas que tínhamos, que hoje estamos a fazer com que as crianças continuem a fazê-lo e a perdurar. Eram os jogos ao domingo, no adro da igreja, era nas zonas, nos largos, na poeira, eram os jogos tradicionais e muitas brincadeiras que foram ensinadas dos nossos avós. O grupo também nessa altura era uma motivação para nós conhecermos outras origens, nomeadamente quando começamos a viajar e conhecer outras paragens, os intercâmbios culturais, como depois tivemos a oportunidade de ir ao Brasil, e o grupo da Casa do Povo daqui da Camacha conhece muito mais do que nós, mas nessa altura foi uma forma muito forte e foi muito bom lá estarmos também. E portanto são estas coisas depois olha, dependência e quase que a obrigação de continuar pelos outros. Exato. Quase que eu tenho sido obrigado a continuar, mas isto tem de mudar. Mas é difícil encontrar alguém disponível para dar continuidade a esse trabalho, não é? É difícil, sim, é difícil, mas eu acho que é possível. Portanto, o que importa é que os grupos continuem e o meu objetivo é que haja elementos que dê continuidade. Eu já tive de estar ausente 3 anos ausente, mas presente. Mas o grupo continuou. Sim, durante o tempo da pandemia vi-se mais para a enfermagem. No tempo da pandemia foi a enfermagem, foi duro, mas para o folclore também foi importante. Começamos a usar as redes sociais, começamos a ter reuniões online sem termos de nos deslocar, que ainda hoje fazemos, e começamos a fazer atividades para mostrar aos outros que estávamos vivos e que isto tinha de continuar. Portanto, é tudo uma aprendizagem. Certo. Ficamos com um primeiro retrato da dedicação destas 4 personalidades ao mundo da cultura tradicional madeirense. Vamos entrar agora em coisas mais sérias. Estou a brincar. Não vos vou pedir nenhum programa de governo para esta área, porque estamos em tempo de propostas. Face ao facto de haver eleições a 24 de setembro. Já agora estamos perto, não se esqueçam de votar nessa altura, em quem bem entenderem, porque isto não é, isto pode-se dizer, incentivar as pessoas a votar também é contribuir para consolidar projetos como este na área da cultura tradicional madeirense. Mas eu não queria ser tão rebuscado, mas vamos lá bater. Aquilo que aqui partilharem, com certeza, que são ideias execuíveis para esta área tão importante da nossa cultura. Mas antes disso, perguntava, Humberto,
quais são as maiores dificuldades que sente para imprimir esta dinâmica que é essencial para que a cultura tradicional não abrande, não morra, não entre em regimes de quase geração ou de famílias que vão aguentando o processo, mas que depois não conseguem contagiar a comunidade? Quais as maiores dificuldades a esse nível? E também o que é que o motiva para continuar apesar das dificuldades? Eu penso que a grande razão que nos faz estar nestas áreas, eu vou falar pessoalmente, é exatamente essas vivências que de uma certa forma nós tivemos, e isso depois é decisivo também. Eu acho que a melhor maneira, e isto também é uma perspectiva que eu vejo da minha formação ou da minha pedagogia, que é, acho que a melhor maneira de transmitir conteúdos, neste caso musicais, e neste caso quer sejam musicais, quer sejam propriamente relativos à tradição, é proporcionar vivências. No caso da música, a melhor maneira de transmitir conhecimento musical é fazer música. E eu acho que isso é a grande, eu pelo menos o que eu costumo fazer nas aulas e aplicar isso nas aulas é exatamente pô-los a tocar. E isso, depois desse contacto, vai criando ramificações e, entretanto, eles vão, se calhar, e tenho meus alunos que já estão aí a tocar, por exemplo, mesmo da área da música tradicional. A nossa vocalista, por exemplo, é uma antiga aluna minha que continua a tocar connosco, portanto, nos Casboada. Eu acho que por aí, fazer a música, ter essas vivências, é um caminho. Portanto, não há dificuldade em que essa malta que recebe ensino, formação, depois tenha palco? Eu acho que se calhar, mas isso também tem a ver um pouco com esta... Eu para além disso, toco também em algumas unidades hoteleiras, claro, à noite, na Madeira. Alguns, agora não tanto com tanta frequência, mas eu ficava, se calhar contra mim falava, mas cheguei a apresentar projetos de ter exatamente música tradicional madeirense nos hotéis, por exemplo. E muitas vezes as próprias unidades hoteleiras não faziam muita questão. E isto muitas vezes os próprios clientes, digamos, os nossos turistas, adoram, querem saber mais. Por exemplo, se calhar querem saber mais. E eu, inclusive, muitas vezes disse, olha, vou tocar amanhã com os Casboada, apareçam lá. E cheguei muitas vezes para eles poderem ter o contacto. Também, se calhar, quando saímos, também nós não vamos querer ouvir fado em Tenerife, se calhar nós vamos querer, por exemplo, ou quem diz na internet, um exemplo, vamos querer saber daquele local, o que é que existe. Portanto, isso eu acho que ainda falta essa mentalidade, e isso muitas vezes até a nível de cartaz, os cartazes das festas que nós temos aí, ok, é muito importante trazer os artistas nacionais, porque se calhar a nível de investimento, se calhar vão trazer retorno financeiro a essas organizações. Mas, por exemplo, vejamos aqui, eu se calhar sou suspeito de falar, no Arte Camacha, por exemplo, a Casa do Povo, que traz, não trazendo grandes cartazes, aposta nos músicos locais, e isso tem de ser valorizado. Isso tem de ser valorizado porque é uma forma de não ceder às grandes cartazes, e durante 5 dias, 6 dias, vamos ter aqui, inclusive os meus alunos, que também vão ter palco, os alunos do primeiro ciclo vão ter palco, pronto, e eu acho que é exatamente ter essa consciência. É importante, naturalmente, os grandes eventos com grandes artistas, mas é preciso apoiar, e eu acho que isso é por aí, esta mentalidade de apoiar o que também é, naturalmente que isto se calhar a nível de sustentabilidade financeira, e portanto não é a minha área, não vou meter por aí, mas se calhar trazendo um grande cartaz aqui, se calhar trazia mais gente, mas isto aqui não, se calhar aqui nós apostamos
a Casa do Povo aposta mais nesse sentido, mostrar aquilo que existe, os artistas da casa, e veja lá que são 7 dias, estamos a meio. Estamos a falar de 0,80% ou mais, 90% de artistas da Camacha. Portanto, é isso que eu digo nesse sentido, a política... Também nem todas as terras podem orgulhar de ter... É verdade. Essa capacidade de produção. Exatamente. A Ponta do Sol, por exemplo, também sei que é uma vila que tem essa dinâmica, e inclusive também cheguei a fazer, na altura, no meu curso, numa cadeira, fiz um trabalho sobre exatamente esse tipo de dinâmicas culturais que existem, e realmente na Camacha, a vila da Ponta do Sol também tem a diversidade a dinâmica que existe. Não é todas as localidades que têm isso. E, portanto, mas também tem de ser valorizado, tem que haver palco para isso. Eu acho que é por aí. Em relação à parte mais, naturalmente, da escola, eu acho que a aposta da Secretaria, através das modalidades artísticas, mas também tem muito a ver com o professor, essa abertura essas áreas, que nem todas as... Como naturalmente, como é natural, não é? Nem todos são especialistas na música tradicional. Eu, por exemplo, não sou especialista, por exemplo, em músicas filharmónicas, não é a minha especialidade. Se calhar não vou entrar por ali, não vou, para também não dizer as neiras, não é? Embora tenha a formação. Mas exatamente também apostar essas formações que nós temos, a formação dos professores, para que exista essa aposta, digamos assim, basicamente. Volto à Maria Sardinha, a mesma questão, quais são as maiores dificuldades que encontra para pôr em marcha o projeto, no vosso caso lá no Brasil, mas também aquilo que é motivador, aquilo que não vos deixa desistir ou menor contratempo? Então, a dificuldade inicial era mesmo o acesso às informações, né? Por isso que eu fui atrás de todas essas pessoas que estão aqui, pessoas que até poderiam estar aqui sentadas falando, né? Esse senhor, por exemplo, que já foi referência para mim, o próprio avô do Humberto. Então, essa presença dessas pessoas, essa memória é o que me motiva, que é trazer a Ilha da Madeira para um lugar que sempre foi dela, na memória das pessoas que vivem em São Paulo. E eu agora, ao longo desses anos, eu agora já não estou mais só em São Paulo. Eu e meu filho, que está ali, ó, a filha o filho e a nora, né? Ele já foi ensaiador do grupo de folclore. Eles dançam lá no grupo, não? Dançam, tocam, viola, rajão, braguinha. Daqui a pouco vamos pedir para eles fazerem aqui uma demonstração. E essas pessoas sempre foram a referência, então isso, o que incentivava era isso mesmo, né? Eu estava dizendo que no começo foi difícil, até eles perceberem que meu trabalho era um pouquinho mais sério. E me conhecendo, eles viram que era mais sério ainda do que eles imaginavam, né? Então, às vezes, fico chateada de ver que aqui na Madeira tem pessoas, às vezes, aldrabando algumas coisas, né? Fico triste. E lá tem pessoas que falam para mim lá no Brasil, mas lá na Madeira não fazem isso. Eu falei, a gente está representando a Ilha da Madeira, o povo que é já... A gente, no caso do Brasil, a gente representa mais de 100 anos atrás, né? Essa memória. Mais genuíno, sente também isso. Não digo que seja mais genuíno, porque às vezes a gente tem dificuldade até em encontrar o tecido. Eu sou muito rigorosa, né? Não posso ser tão rigorosa, porque senão acaba por não conseguir manter o grupo, né? Isto depende de quem lidera. E, portanto, depende das direções dos grupos e dos diretores artísticos. Há os princípios que foram dados. E a Associação de Folclore tem insistido muito sobre isso. Sobre a forma de trajar e que época representamos. Finais do século XIX, princípios do século XX. Que épocas é que estamos a representar? E, portanto, cada grupo tem de definir a época que está a representar. Os trajes têm de ser de acordo com essa época, as danças, os cantares, os bailes, tudo. Portanto, as aldrabices que a Maria Sardinha deteta estão também bem identificadas pela associação. Estão bem identificadas porque tem existido muita informação e não é devido a isso. Tem a ver com, enfim, o querer transformar, o querer, enfim, criar. Mas no folclore podemos brincar
Podemos, mas com a imaginação inteligente. Exato, mas se sair fora desse âmbito, chama-lhe outra coisa. Não? Pois, exatamente, não é animação, é um grupo de animação. Exato. Mas se é de animação, esqueçam os trajes da tradição. Eu sou defensor desta arte. O professor Augusto, que foi quem me falou, mas se queres fazer um bom trabalho, ele até falou para mim assim, Maria, não se preocupe, porque não existe grupo infantil federado. Falei, não, mas eu não quero federar o meu grupo, eu só quero fazer uma representação coerente. E aí ele falou, então, pegue-se ao grupo da Ponta do Sol, porque ele tem obrigação de te dar conhecimento, de oferecer alguma coisa, e se você, porventura, fizer alguma coisa copiando ou algum grupo e ele estiver errado, o problema está nele, ele está fazendo, não em você que está representando. Se você for representar, tem que fazer no mínimo uma cópia fiel. Claro. Né? Então, nós que somos de fora, né? Brasil aqui, temos Brasil e Estados Unidos pela presença do Duarte. Mas tem muitos grupos de imigrantes que são taxados como os grupos que deturpam a cultura, que foi o que eu ouvi no primeiro congresso de folclore. Sendo que eu já achava que o bailinho da Madeira era muito importante, porque foi como meu pai me ensinou a música da Ilha da Madeira. Eu cantava sem saber o que ela significava. Então, quem está fora tem que olhar para quem está aqui dentro. Então, acaba tendo um peso um pouco maior para eles, né? E o professor Augusto dos Santos, que nós dois admiramos, né, Antônio? Ele dizia que cada um pode fazer aquilo que quiser com a música. Humberto brinca muito com a música, mas ele está situando no tempo e espaço, do Duarte vai concordar, tem que dizer o que está fazendo. Então, a gente não pode mostrar uma coisa e dizer que é outra. Claro. Então, a gente tem que ser claro naquilo que a gente quer. Eu posso brincar, quando vamos no aniversário, uma senhora de 90 anos, fazemos umas brincadeirinhas lá com elas. Então, a gente tem que ser coerente naquilo que está representando, e essa dificuldade, no caso do Brasil, a gente tem dificuldade para comprar os trajes, os tecidos, mas o governo regional, já o ano passado, eu tenho feito solicitações, todos os países têm que fazer as solicitações para o governo regional, e aí eles vão atendendo conforme conforme tiverem condições. Só não adianta ter um tecido regional e, por exemplo, isso aqui é o tecido regional, não posso dizer que minha avó usava, mas claro, lembra a Ilha da Madeira. Então, tem que saber o que está fazendo. E a gente solicitando para o governo regional, ele tendo condições, ele pode oferecer. Mas, se só mandar tecido, só mandar botas, tem que tomar cuidado também com o que está fazendo. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a minha dificuldade... E continua a ser, Maria? Como? Comprar tecido assim, a desbarato e mandar? Não, isso eu estou dizendo, até eu mesma posso comprar. Muitas vezes eu comprei. Claro. O ano passado a gente recebeu o tecido porque eles viram que o trabalho era coerente e recebi. Mas qualquer um pode comprar e montar um grupo e dizer que é de folclore e acaba por não ser, né? Maria, há uma outra questão que também já perguntei ao Humberto, que lá no Brasil tem facilidade em ter espaço, palco para mostrar aos públicos, aos diversos públicos, o vosso trabalho? Então, a gente é convidado para aniversários, para vários eventos. A gente representa a Ilha da Madeira num evento do Museu da Imigração, que tem vários países e está lá a bandeira da Ilha da Madeira. Até teve gente que falou, mas vocês precisam tomar cuidado, porque a Ilha da Madeira não é um país, não pode estar a Ilha da Madeira aí no meio dos países. Aí a menina me ligou e falou assim, Maria, não se preocupa que o trabalho de vocês de 22 anos com a gente não vai ser uma carta que vai dizer para a gente tirar a Ilha da Madeira. A gente só vai ver como é que a gente vai encaixar isso, claro, porque a Madeira já é muito nossa mesmo, do Brasil. Aí eu falei, olha, é só colocar país/região. E está lá a Ilha da Madeira no meio de muitos países, representando. E a gente já foi em festivais em Santa Catarina, o Duarte conhece, o pessoal de Santa Catarina. Eu também conheço Santa Catarina. Conhece? Muito bom. O meu filho estava dizendo que ele foi Florianópolis. Comigo. Florianópolis. Aí nós andamos 800 quilômetros, 900 quilômetros, né, Pedro? A conduzir, que eu queria ter o carro para quando fosse... me dissesse que tinha uma aderência em algum lugar, em algum poio lá abandonado, diz o professor Alberto Vieira, né? Se houvesse algum poio com alguma aderência, eu queria lá chegar. E disseram que tinha uma aderência em Sombrio. Olha o nome. Sombrio. Tem tudo a ver. 300 quilômetros de Florianópolis. E o Pedro falou, mãe, mas... Aí no dia seguinte a professora falou para mim, Maria, não vai ser possível irmos falar com aquela família de madeirenses, porque eles insistem em dizer que são açorianos.
Pois, eu notei isso. Aí o Pedro falou, eu também perguntei se havia madeira. São todos açorianos. É tudo açoriano. Por quê? Porque eles fizeram umas pesquisas na década de 50, a Universidade dos Açores fez uma parceria com a Universidade de Santa Catarina e fizeram projetos e falam, e levam pessoas lá para representar os Açores, pegam pessoas de Santa Catarina, levam os Açores para conhecer a cultura, aí depois fazem umas apresentações, coisas em escolas. Até tem a professora Gabriela daqui da Camacha, ela já aceitou e ela vai fazer uma ligação com uma escola lá de Santa Catarina para fazerem um projeto junto. Ah, você também, né? O Humberto também aceitou. Ela queria propor no final desse semestre aqui, no final deste ano, que para nós lá é o meio do ano e para aqui é final do ano letivo. E isso a gente já, achando os parceiros certos, a gente vai conseguir contornar. E, como eu estava dizendo, chegamos em Sombrio. O Pedro falou, mãe, tem certeza que a gente vai andar 300 quilômetros para ouvir que a pessoa é dos Açores? Eu falei, olha, se existe uma memória que fez a professora dizer que era da Madeira, eu vou buscar essa memória. Quando nós chegamos, na entrada da cidade, tinha uns cartazes temáticos em direção à igreja e tinha o primeiro lá, o Pão por Deus. Em São Paulo, ninguém fala do Pão por Deus. No continente, eu perguntei do Pão por Deus, ninguém fala do Pão por Deus. Nos Açores, nunca ninguém me falou do Pão por Deus. Nessas zonas fala-se mais do pão que o diabo amassou. O diabo amassou. E aí a senhora que estava lá, ela falou que ela não era... a menina falou, uma senhora com 60 anos, falou assim, Maria, eu vou falar para vocês, olha, a minha tia, a minha mãe, com 90 e 80 anos, elas não se lembram de nada. Mas o meu pai era dos Açores. Aí as senhoras fizeram assim com a cabeça, balançaram a cabeça que não, e disseram assim, olha, insistiram que meu pai era dos Açores, mas ele esteve aqui e falou que ele era da Ilha da Madeira. Aí eu falei assim, tá bom, então já que você disse que seu pai era dos Açores, de qual das ilhas dos Açores? Aí ela falou, da Ilha da Madeira. Da Ilha da Madeira. Então, é uma pena que aqui não tenha um curso de história, né? Porque eu já conversei com um historiador, inclusive, dos Açores, e ele me falou que se houvesse uma cadeira aqui de história, seria muito mais fácil. Mas o professor Alberto Vieira já teve projetos para o interior de São Paulo, e eu acho que, aos poucos, a gente talvez chegue nisso. E nessa cidade de Rio, então, eles fizeram uma apresentação de música açoriana para a gente, e eu cantarolei umas músicas para o rapaz que estava com o bandolim, está aqui o pessoal da Tuna de Bandolins, que meu sogro fez parte. E aí eu cantarolei uma música e um dos rapazes que estava com o bandolim começou a pontear e eu cantei uma musiquinha lá, uma música boa nossa. Falo para o Pedro que ele apresenta o grupo Folclore, não fala que Folclore da Madeira, vamos apresentar uma musiquinha, porque é uma música poderosa. Poderosa. Né? Nada de musiquinha. Aí o rapaz começou a pontear e a senhorinha falou, olha, aquele ainda é meu primo. Mais um madeirense, tocando, certo? Aí chegou a prefeita que fez questão de me conhecer, porque eu andei tantos quilômetros, ela fez questão de me conhecer. Aí quando a senhora chegou a outra, a prefeita também é minha prima, mais um madeirense. Então ainda vou para Sombrio descobrir o tanto de madeirenses que temos lá, quem sabe a gente faz uma tertúlia dessa lá com toda a gente. Então, a dificuldade é essa, de dizer que está integrado e acabar ficando escondido, né? Claro. E Maria, valeu a pena fazer 300 quilómetros. Então. Ai, valeu muito. Ainda queriam que a gente fosse até o Rio Grande do Sul, né, Pedro? Não dava tempo, porque a gente tinha que voltar para Florianópolis para encontrar o Pedro que estava vindo, eu trocar de Pedros. Aí o Pedro ficou comigo e o outro Pedro foi embora. Valeu. Há gente que faz estas viagens à procura do essencial e consegue satisfazer não só a curiosidade, como reavivar tradições. Duarte, esta questão que coloquei um pouco aberta para todos, que é as dificuldades que se sentem depois na concretização dos nossos propósitos em nome da cultura tradicional madeirense, também se sente na escrita, ou seja, é difícil pesquisar ou com o Dr. Google ativo, com muitas bibliotecas e arquivos disponíveis, hoje tornou-se, dá trabalho, eu sei, mas tornou-se muito mais fácil constituir obras valiosas, densas e perfeitamente pedagógicas para o nosso dia-a-dia. Sim, há sempre maneira de procurar. Uma das fontes importantes para alguns aspectos da nossa cultura
são sobretudo através dos relatos de viagem. Aqui a Maria falou na Isabela de França. Eu, há 2 anos, traduzi um livro de um francês que veio à Madeira em 1901, assistir ao desembarque da família real, da visita régia à Madeira. E esse homem, de Marselha, era um historiador de Marselha, e ele publicou um livro muito interessante, em que se vê o olhar dele quase como etnógrafo, a descrever a realidade madeirense. E esses textos são muito importantes, e são muito ricos, muito densos, porque nos revelam muitos aspectos da nossa cultura que por exemplo, os diários da época não cobriam, não falavam. E também não tinham repórteres. Também não tinham repórteres. Por exemplo, também há uns anos também traduzi um livro com as impressões da Madeira do arquiduque Maximiliano de Habsburgo e também da mulher dela, Carlota da Bélgica, em que nesses relatos, 2 deles foram escritos em simultâneo. O marido escreveu uma coisa, a mulher escreveu outra, na mesma altura, aqui na Madeira, e vê-se que cada um tem o seu olhar particular sobre alguns aspectos da nossa cultura. Por exemplo, o Maximiliano de Habsburgo escreveu uma coisa curiosa, que era assim: como é que os madeirenses, que tinham aquele chapeuzinho com aquele rabinho de porco, como é que eles não se riam na cara uns dos outros, porque aquilo parece tão ridículo? Deixa o olhar dos estrangeiros sobre a nossa realidade. Mas toda a gente usava aquilo porque era tradicional, na altura usava-se aquilo. Portanto, através dos relatos de viagem, e ainda está muitos relatos por descobrir, por conhecer, por estudar, conseguimos encontrar muitos aspectos importantes da nossa cultura e dar-los a conhecer no nosso presente. E, por exemplo, esse livro do francês está traduzido e será publicado em breve para DRAC. Entretanto, sobre os projetos da divulgação da cultura no estrangeiro, eu vim ontem dos Estados Unidos, me acompanhei o Eugênio Parregilho, a ajudar a divulgar o projeto da Volta ao Mundo com o Faceta da Calheta, onde levou uma exposição sobre o seu livro infantil, sobre a figura do Faceta da Calheta. Participámos em programas de rádio, televisão, a divulgar a figura do Faceta da Calheta, a importância que ele teve como poeta popular. E é curioso que o Eugênio encontrou na festa do Santíssimo Sacramento, que é, digamos assim, a meca dos madeirenses nos Estados Unidos, New Bedford, que é a principal festa portuguesa feita pela nossa diáspora no estrangeiro. Ele conseguiu encontrar muitas pessoas que emigraram para lá nos anos 60 e que conheciam perfeitamente bem o Faceta da Calheta. Diziam eles que andavam sempre ali na Rua da Alfândega, no Lar dos Varadores, a ver os seus folhetos. E ele ficou admirado como é que a gente conhecia. É porque é o seguinte, disse o Eugênio, as pessoas quando vêm para cá mantêm a Madeira que conheceram naquela altura. E para eles a Madeira é sempre aquela Madeira dos anos 60 que deixaram. E então foi interessante ver também o feedback que ele teve. Ele também levou consigo uma réplica do primeiro machete que os madeirenses levaram para o Havaí, que está a fazer agora 140 e poucos anos que os madeirenses lá chegaram. Um machete especial, com os desenhinhos das figuras do nosso folclore. E as pessoas gostaram de tocar o machete, de ver o machete. Muitos deles só conheciam o Braguinha, não conheciam aquele tão pequenino. E foi curioso ver o interesse que as pessoas tiveram pelo nosso instrumento tradicional. Muitos queriam dedilhar. O próprio Eugênio também dedilhou lá o instrumento, também ajudou lá a cantar no meio da festa, a animar a festa. Foi uma coisa muito interessante, uma partilha de culturas, uma partilha de conhecimentos e ver também que as pessoas, sobretudo esta geração de madeirenses que emigrou para os Estados Unidos nos anos 60, mantém ainda muito vivas muitas aspectos da nossa cultura. E toda aquela festa que tinha um programa multifacetado, com muitas bandas de rock e outras, também tinha esporadicamente aqui e ali um grupinho de madeirenses que se reunia e que cantava as músicas tradicionais. No fundo parece que estávamos... Fazer um despique. Também despique, parecia que estávamos numa Real de Ponta Delgada. E foi muito interessante. Também participámos nisso, colaborámos, e foi muito engraçado ver a maneira como as pessoas participavam, então os próprios americanos que lá estavam, porque a festa é feita por um madeirense, pela comunidade madeirense, mas conseguia atrair toda a comunidade de New Bedford. Aí então ver as pessoas que estavam fotografias, filmavam, porque para eles aqui, para muitas daquela gente era uma novidade. Presumo que para si, como para todos nós, seja motivante ter esta oportunidade de ir, no fundo, às comunidades espalhadas pelo mundo, tirar dali algum sumo que, por vezes, na origem pode até estar diluído, o que também é uma dificuldade. Para isso é preciso apoios e tempo. E gosto. E gosto. Tem trazido muito daquilo que não encontrou aqui? Sim. Porque, como eu disse, e já disse há pouco, aqui em Madeira as coisas evoluem, adulteram-se, mudam. Também na escrita? Na pesquisa histórica? Na pesquisa histórica, mas é sempre alterado, porque as fontes são sempre as mesmas. Isso não se altera. Mas as contos, as narrativas, isso muitas vezes vão se esquecendo, vão alterando, enquanto lá na diáspora as coisas mantêm-se cristalinas, tal qual como foram daqui para lá. E como eu disse, por causa disso, não se pode fazer trabalhos a nível da etnografia sem primeiro também fazer os trabalhos de recolha nas nossas comunidades.
porque eles preservam muito mais muitos aspectos da nossa cultura do que nós aqui na Madeira. Isso leva-me a perguntar ao António se também sente o mesmo, se essa é uma motivação, não só para o grupo, como para a associação, que é redescobrir aspectos eventualmente perdidos nas origens, que estão, curiosamente, ativos na diáspora. Eu concordo plenamente que os nossos imigrantes são a fonte fidedigna e que são aqueles que teimosamente perduraram as nossas tradições. Porque nós, a partir do 25 de Abril até o ano 2000, criamos tudo o que era antigo para o lixo. E sabem que as panelas e as coisas tinham ferrugem e que as coisas que eram dos velhos era para lixo. Portanto, só começamos, foi uma luta muito grande, e são os grupos, acho que os grupos de folclore foram teimosos, foram mesmo lutadores para que nós aqui na Madeira perdurássemos com a cultura popular e com o nosso folclore. Acho que ainda não há uma sensibilidade que eu gostaria que tivéssemos sobre a cultura popular e tradicional. Tem vindo a melhorar, tem vindo a haver alguns apoios, muitas vezes tardiamente, e depois já temos no mês seguinte fazer o relatório. É verdade. Mas tem de haver uma reorganização disto tudo, porque eu não admito que um grupo de folclore que se exibe não tenha registro dos seus registros das recolhas que foi efetuado, de quem é que deu aquela informação. Se não sabem já o nome certo e que não foi gravado, mas há um tempo, onde é que foi, como é que foi, e portanto tem de haver registro destas coisas. E tem de haver esta interação com etnógrafos, com historiadores, com gente que gosta das coisas. E este tem de passar para a escola. Felizmente, a nível da música tradicional, já está a ter uma abrangência muito maior. Não interessa se muitas vezes fazemos peças musicais que não têm a ver com a tradição, mas é uma forma do aluno captar e gostar de tocar naquele instrumento. Mas temos de passar também a nível de outras áreas, nomeadamente porque não a dança, porque não a literatura oral e tradicional, porque não jogos, porque não outras coisas. Portanto, nós precisamos de preservar aquilo que era do nosso antepassado. Porque hoje o turista vem à Madeira, mas não vem ver estas coisas dos conjuntos que vêm do continente, que vêm daqui, que vêm de acolá. Ele quer ver aquilo que era nosso. Genuíno. Aquilo que era nosso. Portanto, o turista, não venham dizer, o turista é o balinho, mas também é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, mas temos públicos diferentes, não é? Temos públicos diferentes. E, portanto, isto tem de haver uma ligação também ao turismo, às unidades hoteleiras, que continuam a ter preços baixíssimos, os grupos, mas a culpa é dos grupos também. Se eu não tenho, se eu gasto quase mais dinheiro do que fazer a atuação, como é que vou fazer a atuação? Já agora, António, para que fique claro, quanto é que em média vos pagam para um grupo com, sei lá, 25 pessoas ou mais, que tem que usar transporte, tem que, se calhar, acautelar alimentação, um dia de semana, depois de um estouro de um dia de trabalho? Quanto é que vos pagam em média? O grupo não tem dinheiro completo porque os hotéis não têm espaços, são amplos. Portanto, no mínimo 4 pares de ir e o mínimo de instrumentos, portanto, que fazem parte de um de cada que faz parte. Mas é abaixo de 150 euros. Portanto, isto é inadmissível. Claro. Inadmissível. Eu já no Festival de Santana abordei este assunto. Sei que houve hotéis que até posteriormente já aumentaram preços, fiquei contente de saber, mas não sei se ainda corresponde àquilo. E tivemos de ultrapassar, porque se queremos mostrar qualidade, também temos de ter dinheiro para esses gastos. Grupos que fazem... há grupos que fazem quase todos os dias atuações, estes são quase grupos comerciais. A maioria dos grupos da Madeira não faz uma atuação, 2 atuações por semana, alguns nem isso, e portanto tem de haver forma de subsistência dos grupos. Como é que se consegue sobreviver?
O António tem na Associação 22 grupos, ou seja, atendendo que somos 11 concelhos, há mais do que um grupo por concelho. Como é que a gente sobrevive numa região onde há esta tendência, que está devidamente diagnosticada? Muitos dos promotores de espetáculos, de festas e eventos preferem gastar 30 mil euros numa atuação de um cantor que por vezes até só faz playback, mas não disse nada a ninguém está a ouvir. Mas é verdade, Ricardo, é verdade. São as nossas secretarias, e doer a quem doer tem de dizer, são as nossas secretarias que estão a promover o inverso que é o objetivo delas, nomeadamente a agricultura. Portanto, nós temos neste momento, felizmente, há bastantes grupos das localidades a fazer atuações nestas festas temáticas, mas temos também já muito fora, está a haver muito dinheiro para o de fora, e não quando aquele objetivo daquelas feiras da cebola e para adiante, tem de ser investir nos grupos da localidade. Portanto, nós temos bandas, nós temos bandolins, nós temos grupos de folclore, temos as casas do povo, algumas, umas mais, outras menos, mas tem uma diversidade muito grande de grupos musicais, sobretudo, e portanto há que mostrar, porque um grupo que surge e não se mostra, morre, não é? É a lei da sobrevivência. E, portanto, há tudo isto de um investimento maior nestas áreas. A julgar pela quantidade de eventos, devia de haver palco para todos os vossos grupos. Sim, tinha de haver palco para todos os grupos. O que isto é que acontece? Falar nas 24 horas a bailar. Sim, que também precisa de um refresh. Mas, sim, acho que os grupos precisam de sobreviver, e cada concelho, cada freguesia, aqui na Camacha nós temos 9 grupos, não é? Tu errar, 6. Então 9 é com os outros do Camacha é uma nação. São 9. E, portanto, mas há espaço para eles todos, desde que se promova a qualidade desses grupos e que o público, porque quando vamos por exemplo, ontem à noite estava aqui uma praça cheia de gente a ver o que é o folclore. Estavam a ver o folclore. Quando fazemos na Ponta do Sol, temos uma praça cheia de gente. Se fazemos eventos de qualidade, nós temos público. E há o público dizem que os jovens não gostam, mas se os nossos grupos, 80% são constituídos por jovens, como é que não temos público? Jovem temos, alguns não, mas estão noutras áreas, mas também a diversidade é importante. E grupos que também estão a fomentar uma componente interativa. Há quem ache que aquele momento final pode ser redundante, mas é fundamental para a malta também aprender alguns passos. Claro, e sobretudo, eu nem vou mais longe, quando vamos para o continente português, nós somos muito bem recebidos e temos público, muito público. Portanto, quando eles vêm cá, têm ainda mais público. Eu acho que o madeirense, por natureza, cativa para a tradição. Portanto, temos mais público. Se formos ao estrangeiro, temos novamente público. E, portanto, há público para todos os gostos e, portanto, para o folclore e para esta área, sim. Temos alguns... Portanto, eu estava a falar de dificuldades que temos e que os grupos sentem. E, portanto, temos de arranjar maneira de sermos defendidos superiormente e de podermos trabalhar à vontade. Não é com Carolice que se faz grandes trabalhos. Tem sido feito, mas não vai perdurar por muitos anos. E também estar sempre à espera do apoio público. Sim, dão uma esmolinha. Enfim, continuamos à espera. Eu acho que sim, tem de haver projetos. Há grupos a trabalhar já projetos e bem, há outros menos que precisam de ajuda, e aos teimosos que não querem nada, só querem receber dinheiro. E esses podem morrer à vontade. Ora, fica aqui já a sentença do António, que é aplaudida por aqueles que também estão aqui, e que agradeço a ouvir aqui as nossas dissertações e reflexões profundas
sobre a cultura tradicional madeirense, que é muito diversa, da arte ao artesanato, dos museus às igrejas, da gastronomia à música. Aquilo que vos pergunto agora, e começo desta vez pelo Duarte, é qual é a área desta cultura tradicional madeirense que lhe parece mais pujante, mais bem trabalhada ou com maior empenho, e qual é que na sua ótica tende a ser o parente pobre, digamos assim? Bem, a que está melhor trabalhada eu acho que é da música. Temos aqui um professor, também já foi integrou alguns grupos. A nível da música tradicional, estes novos grupos têm surgido. Alguns mantêm-se no tempo, tipo Xarabanda, Banda da Além. Agora tem o Casoada, mas já houve os Encontros da Era. E todos estes grupos fizeram um trabalho excelente a nível de recuperação de músicas antigas, dar-lhes uma nova roupagem, trazendo essa música antiga para um público do século XXI. Isso é muito importante, porque apesar de ter uma roupagem, o essencial está lá, que é a nossa cultura, as nossas músicas tradicionais, aquelas antigas músicas que os nossos avós cantavam quando eram novos. E isso é importante, que isso também ajuda a cativar as pessoas para o campo da música, para dar-lhes a conhecer aquilo que é nosso, aquilo que nos identifica. E isso é muito importante, a edição de discos, os discos correm a diáspora e chegam aos Estados Unidos, chegam ao Brasil, chegam à Austrália, à Venezuela e à África do Sul. E quando as pessoas recebem aqueles discos, as pessoas choram ao ouvir aquelas músicas, porque é algo que está na alma, que é algo que lhes faz lembrar a Madeira e algo do nosso cantinho. Quando é que está menos explorada? Bem, não tenho muita opinião formada sobre isso, portanto é melhor não dizer nada. Olha, sabe, parte da crítica musical, que é também... Muitas vezes inexistente. Exatamente. Crítica literária, crítica musical da Madeira é inexistente. É inexistente, é verdade. E contra mim falo. Isso dava outra tertúlia, mas pronto, é melhor não abordar. Humberto, eu sou suspeito, é suspeito, mas tem que ser justo. Tem que ser justo. Acho que sim. Acho que isso é a área, e aliás, há grande aposta, quer a nível do ensino. Falou. Agora, o António falou há pouco em relação à introdução da dança, outra área também importante, não é? Folclore. Portanto, nos programas da disciplina de educação musical está previsto esse tipo de introdução. Claro que se calhar nem todos os professores têm essa formação, talvez, essa disponibilidade para introduzir isso, mas está previsto. Os conteúdos, estes conteúdos regionais, que estão, eu por estar perto também, faço questão de introduzir esses temas, as músicas tradicionais, mas realmente, sim, e estes anos, que já estou nesta área da música tradicional, já há mais de 30, como diz o outro, há mais de 30, realmente, eu diria que, olhando assim, e depois falou há pouco também em relação à crítica musical, e se calhar aqui, e porque também eu tive alguma formação nessa área, houve uma tendência, depois o Duarte pode dizer o que acha de uma tendência de, e bem, porque havia essa necessidade de uma forma, se calhar, mais espontânea, mais de catalogar, sem uma componente muito científica, sem grandes cuidados científicos. E eu acho que, se calhar, isso também é uma coisa que faria falta. Do ponto de vista mais da etnomusicologia, da organização. Já existe esse trabalho, mas eu, por exemplo, lembro-me de ir para as serras da Ribeira Brava, em São Paulo, e com o Sr. Raminhos, com o Jorge Sousa, nos encontrar, fomos fazer recolhas e, por exemplo, existe um espólio que ficou gravado, recolhas com qualidade boa qualidade, e que se calhar a catalogação disso se calhar podia ser feito, pois isto se calhar não está disponível para todos, neste caso, esse material, catalogar isso, esse tipo de uma perspectiva mais, de uma forma mais, cientificamente mais, eu diria, correta, talvez, mas eu penso que será naturalmente a música e também as áreas da representação no folclore, penso que se calhar é os que estão naturalmente mais representados. E é que corre mais riscos, ou
está mais desprezada? Eu não sei. Eu pessoalmente acho, também por conhecimento de causa, acho que a gastronomia também é uma área interessante, que também pode ser introduzida, se calhar, na área do folclore. Do folclore, por exemplo, faz parte, não é? E inclusive nós temos músicas que exatamente que é uma receita. Nós também temos algum material disso. É interessante, só não estou a dizer que está menos, mas é que desse ponto de vista também é muito interessante e acho que ainda há muita coisa para fazer em relação a isso. Talvez porque, vou usar um termo que não sei se existe, a gourmetização de alguma da nossa essência em termos gastronómicos possa ter também ajudado a desviar atenções. Maria, qual é aquela que sente como mais ativa, dinâmica e mais na moda, digamos assim, e aquela que precisa de maior carinho? Então, a música, concordo também, né? Porque eu até aprendi a ciranda com a minha mãe e as brincadeiras, as quentes, aprendi tudo através da música. Ela nem dizia que era da Ilha da Madeira e me ensinou. E meu pai também com o Bailinho da Madeira. Mas eu vejo que aqui no Brasil, sim, raios. Estamos lá. Então, estamos numa emissão mundial. Aqui no Brasil e lá na Madeira. Estamos lá e aqui está um pouco de Brasil hoje, tá? Está acima dos 30. Está mesmo uma brasa. Estamos juntos. A Ana já esteve no Brasil. Então, teve até protocolos, né, de países... Brasil e Portugal tem um protocolo de como? Cooperação. De cooperação, até em relação à língua portuguesa, literatura, tudo isso. Só que a gente não percebe tanto, né, Aline? A gente ouve aqui, o pessoal que veio agora do Brasil, tem bastante gente do Brasil aqui, fala, nossa, mas a nossa música, eu vim para ouvir música da Madeira, estou ouvindo música brasileira. E isso não acontece lá no Brasil. A gente gostaria de ouvir mais também, né? Estamos para a rádio agora, né? Então a gente gostaria que as músicas também pudessem ser, não só para quem tem acesso. O Pedro, ele vive, a gente está num lugar que não tem a RTP Madeira, ele foi lá, está toda hora, coloca no computador para ver RTP Madeira. E a rádio mesmo, a gente tem muitas rádios que chegam lá, mas acaba que as pessoas não ficam sabendo, né? Esses meus idosos, por exemplo, eu estou ensinando o pessoal a usar celular agora, acessar, não, aperta o botãozinho e já está. Se quiser ouvir a minha voz de quando em vez, pode digitar tsfmadeira.pt. E já está. E ele já esteve, já passou aqui para a gente agora o link, né? Mas era... Não, mas isso é uma faculdade que hoje nós temos, que é até aqui para a Madeira, que é, isto é uma ilha com uma orografia um pouco acidentada. Hoje podemos ouvir rádio em qualquer lugar sem ser pelas ondas hertzianas, porque essas estão muito limitadas devido às montanhas e também devido aos túneis, que são muito bons para chegarmos rapidamente de um lado para o outro, mas os inimigos número 1 das rádios aqui na Madeira. Mas fica este parênteses, desculpa. Então, era a telefonia. A telefonia é muito mal. E agora o telemóvel. Sim, dá esse acesso, né? Muito fácil. Hoje também no telemóvel se consegue. Tinha um amigo do meu sogro que ele ia lá pro Fundeco dos Salgados e vinha com as notícias. Claro. Como? Não sei. Ouvia-se melhor lá embaixo. Não sei, ele não tinha telefonia. Mas era feiticeiro, feiticeiro igual o do norte, o da Calheta. Também a bilhar disso funciona. Os feiticeiros eram uma forma de informação, né, daquela época. E o Pedro fez sinal para eu falar da gastronomia, porque a música, eu acho que falta um pouquinho mais chegar lá para a gente mesmo. Mas chega. Mas a gente tem que cavar, né? Tem que ser uma enxada daquela de bico. Olha lá, a Ana está dizendo que quando ela vivia no Brasil... Eu depois vou dar o microfone para as pessoas aqui a falar. Não chegava. É que falando aí não se está a ouvir. E depois eu dou-lhe o microfone e está grande. Ana, daqui a pouquinho o pessoal da rádio vai saber que você está querendo dizer e vai ouvir tudo que você está dizendo. Exatamente. Mas, então a música eu acho que poderia chegar um pouco mais, né? Um rapaz lá do Brasil me pediu um pendrive de músicas madeirenses. Aí eu fiz uma coleta aí, e né? já tem? Já passei, meu filho gravou, então, meu filho... A Maria vai ser nomeada
digamos, a editora para as rádios do Brasil de música madeirense. Porque eu acho que, pode ser, muito gosto. Eu acho que falta esse trabalho que é, porque isto está tudo inventado. As editoras colocam nas playlists das rádios aquilo que vai passar. E é todo um trabalho de influência. É porque se existe tanta música brasileira na Rádio da Madeira, teria que haver também a música madeirense, portuguesa, no Brasil. E a gente já teve, inclusive, de televisão, e eu não vi quase nada na televisão falando de Portugal. Então, mas agora o governo deu uma arejada, né? Vamos ver se... Arejada no ponto de vista da cultura, que a gente teve um déficit bem grande. E eu costumo dizer que o folclore é o primo pobre da cultura. Para mim né? Porque a gente tinha muita dificuldade. E a gastronomia, quando a gente começou a fazer esse projeto com a minha filha, muita gente pediu de outro estado um bolo de mel, um bolo do caco, um bolo preto. Bolo preto eu tenho várias receitas. Bolo de maçã, que na Camacha, que é importante, também tem do curral. Então, a memória deles acaba sendo uma forma de ligação. E qualquer música, quando ouve só o estalinho, já sabem que isso é Balinho da Madeira, né? Então, a música é importante, mas eu acho que as brincadeiras, acho que tudo. É não esquecer, e o que eu mais queria era que o Brasil deixasse de ser a terra dos esquecidos, para vocês, esqueçam que o Brasil é a terra dos esquecidos, e que o Brasil fosse a terra dos queridos e sempre lembrados, que é como eu começava as cartas que a minha mãe ditava, ela não sabia escrever. Então, quando ela começava a ditar a carta, a primeira parte estava feita. Ela falava, nossa, já escreveste? Eu falei, não, mãe, eu já sei. Querida e sempre lembrada, irmã, dou-te saber que por aqui vai tudo muito bem, então menos mal. Aí ela contava alguma coisinha, aí perguntava daqui como é que estava, porque ela deixou o pai e a mãe aqui, que eram de Machico. Pescador, o pai e a mãe dali. Daí ela bordava para poder comprar os reloginhos, que o Pedro outro dia falou, que ela era menina do reloginho. Quando eu vim a primeira vez, em 80, estava andando com a minha mãe e falou, olha, ela é bonitinha. Era de cima e embaixo, porque ela estava de calça comprida. E estava olhando, o rabo, tem um rabo bonito. Tem um rabo bonito. Salientava a curva. A curva. António, qual é a área mais pujante nesta altura em termos de cultura tradicional madeirense? Eu acho que ainda é a dança, mas pujante e mais trabalhada, também concordo que é a música tradicional, sim. E que está neste momento mais reconhecido. Mas da nossa parte eu também considero a dança um item que está, enfim, sempre na moda. O artesanato já não tanto. O artesanato, infelizmente, há um trabalho muito duro a ser feito. Eu não consigo, felizmente tem uma amostra do VIM aqui, mas não consigo chegar aqui e nem ver as minhas costas aqui atrás, o café relógio, contando daquela dinâmica que havia. Não consigo, enfim, outras áreas do artesanato que, enfim, precisam. O bordado subsiste, mas os jovens, onde é que eles estão a aprender? São uma minoria, 5% se calhar. E muitas outras áreas. Acho que o artesanato precisa e tem de ter apoios para se manter. Alguns são mais de comercial, outros menos, mas é mas a subsistência e o povo, os madeirenses, continuam a gostar dessas peças. Se tem ou não retorno, isso é outro estudo que tem de ser feito. Eu sei que há a lei da concorrência muito grande, mas o que é nosso é nosso. Os outros têm sempre características diferentes. Portanto, eu acho que há lugar no mercado para esses produtos. Eu acho a dança para nós que somos do folclore é bem difícil, porque às vezes a gente tem a referência musical, mas não tem a coreografia, né? A gente tem dificuldade para botar isso nas pessoas. Agora, o artesanato que o Antônio falou, eu acho que seria o pior mesmo, porque
agora mesmo tem um rapaz que pediu para eu levar para ele um cestinho de vime, que ele queria que o filho dele saísse da maternidade num cestinho de vimes. Aí já vi que aqui tem um senhor que faz, mas não sei se ele vai poder fazer, porque ele agora faz só umas peças um pouco menores, né? O senhor no curral que também faz. Os barretos de orelhas, por exemplo, que tinha a senhora... A Maria do Bolo já foi embora, né? Sim. Agora tem a senhora Isabel, que já está idosa. Já com a idade. Eu fiz um curso com a professora Luz Ornelas no Instituto do Bordado, para aprender a fazer o barrete de orelhas. As minhas senhoras lá no Brasil, minhas madeirenses, já estão fazendo os barretes, que elas não conseguem mais bordar. Aí a gente tem uma oficina de bordados, a gente tem uma troca de saberes lá no Brasil, e a gente usa o artesanato como referência. Já tem um senhor que é do Caniço, um senhor que é da Camacha, que ele falou que vai lá ensinar a fazer, mas tem que arrumar vimes. Mas o vime, tem todo aquele tratamento que é um pouquinho complicado. Queria fazer já com vime sintético, mas aí não é o vime. Aí a gente fez uma oficina uma vez com um jornal, para as crianças aprenderem o trançado. Então acho que o artesanato é o mais difícil. Não entendi por que a tecelagem deixou de ser. A tecelagem em si é uma preocupação nossa. O fio, né, também. Todos os trajes, quer sejam de linho, quer sejam de lã, são produzidos através dos nossos tiares, e tiares mais industrializados, que hoje em dia o que importa é que sejam feitos. Portanto, tudo isso há que aprofundar, e nós precisamos, por exemplo, há turistas, há imigrantes, há toda uma série de clientela que quer ter peças originais. Onde é que compramos essas peças originais? Só mandando fazer. E temos de pedir à tecedeira e falsadão e tal. E as peças são caras. Hoje não temos trajes com menos de 500 euros. São todos acima dos 500 euros. Portanto, tudo isto, mas é importante existirem. Sim, é preciso cautela com este aspecto, senão daqui a dias temos barretes sem orelhas e só um vime para levar nas arcas, não é? Tudo a potência e riqueza que esta dinâmica artesanal tinha na ilha, e não só, também lá fora. Olha, eu tenho um primo que foi trabalhar com vime na Inglaterra, e até não sei como, urna funerária, sim, eles faziam lá com vime. E não dá para dizer que ninguém mais quer trabalhar. Eu acho que eu ouço muito que ninguém quer bordar, ninguém quer tecer, ninguém. A Gracinda, quando fez o curso, ela falou que acho que tinha umas 10 meninas. A única que ficou foi ela. Mas bem que ficou. A dona Cândida, que era ali da Capela do Corpo Santo, eu cheguei a perguntar na Madeira onde é que tinha pessoas que faziam, ninguém falava dela. Eu vim do Brasil sabendo que ela estava ali. Eu passei para as pessoas que ela estava ali. Agora ela já não está. Passamos lá, ela está tendo uma oficina diferente. Certo. Estamos sensivelmente na meia hora do final desta linda conversa aqui com os nossos convidados. Há aqui uma questão que se costuma colocar sempre que se aborda a cultura, que tem a ver com a compatibilidade de eventos num calendário, muitas vezes criticado por não acautelar sobreposições. Temos um ano com 365 dias, ou 366, de 4 em 4, mas parece que não há dias livres, e alguns eventos amontoam-se. Sei que há a diversidade é amiga da sobreposição, ou seja, é possível compatibilizar eventos que não tenham o mesmo teor, mas nem sempre há o cuidado de derramar ao longo do ano eventos, nomeadamente aqueles que valorizam a cultura tradicional madeirense. O que é que vos parece este aspecto? Começo pelo António. O que me parece, considerando que nós estamos com uma ilha a abarrotar de turistas e temos público, vá lá, precisamos de agradar a todos.
Acho que há excesso, sim. Acho que não há coordenação. Aquela agenda cultural que se prometeu nunca foi cumprida. Portanto, não há respeito entre os concelhos. Um tenta matar o outro. E, portanto, festas que eram típicas, eu falo de São Pedro, na Ribeira Brava, agora é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e quase que chega outra vez ao outro lado. E, portanto, por sua vez, a de Câmara de Lobos também prolonga, já prolonga para Santana, que depois também já aquilo fica diminuído, e assim sucessivamente. Portanto, as festas estão sobrepostas, cada vez com mais cantores importados, cada vez com mais cantores importados. O António está a ter cuidado na classificação, cantores importados. Há quem lhe chame Pimba, ponto. Mas alguns são, outros não são, e portanto são importados, claro, com muito dinheiro, que um cantor que fosse reduzido em cada concelho, tínhamos dinheiro para a cultura popular desse concelho. Claramente. E isto é de refletir. Portanto, é muito dinheiro gasto e, enfim, com alguns que nem qualidade têm, é aquilo que foi dito, já vêm com a voz gravada e com tudo gravado, só estão ali com o corpinho e com as bailarinas a rodar e pronto. E é isso um espetáculo. Precisamos e temos direito a ter espetáculos com qualidade, com som, com palco, com tudo aquilo que é necessário para um espetáculo em condições. E, portanto, há que investir para os nossos grupos que trabalham o ano todo para se apresentar com dignidade. E repito, os que não têm dignidade, aqueles que não trabalham, aqueles que vivem à sombra da bananeira, e esses coitadinhos vão ter de ficar a aguardar até que tenham qualidade para lá chegar. E assim o princípio tem de ser, quanto a mim. E acha que os promotores de espetáculo, câmaras, governo, entidades privadas, valorizam a qualidade? Valorizam aquele artista que traz mais público. E que nem sempre é qualidade. É quanto mais público tiver, portanto, o que interessa é estar a vilha a abarrotar, o que interessa é, até pode haver enfim, tudo aquilo que num grande concentrado de público pode provocar, se não for bem preparado, pode haver tragédias também, e portanto, graças a Deus, não as haja, mas é aquilo que pode acontecer. E portanto, eu acho que tem de haver mais respeito pelo que é nosso, e quando eu digo nosso, não sei todo, por aquilo que cada concelho tem. É a cidade também, e que uns não se devem de matar. Eu, assim, no âmbito do folclore, haver um espetáculo em Mexico, haver outro na Ponta Sol no mesmo dia, ou de véspera, ou qualquer coisa, não ter público, porque tem o público da localidade, tem o público. Vocês aqui têm o vosso público na Camacha, tem gente que vem de fora para aqui, nos outros também, mas tem de ser, eu não digo que tem só de haver um evento numa ponta e depois já não há nos não outros. Haver sobreposição da mesma tónica, não é? Agora, imaginemos que de 10 a 16 de agosto, que são as datas do Arte Camacha, havia 5 eventos do mesmo teor, que valorizassem o folclore, a música tradicional. Isso era abusivo, naturalmente. Eu não admito, por exemplo, que entre a Ponta Sol, Calheta e a Ribeira Brava haja coisas a sobrepor. Acho que é só se for as festas tradicionais, que são daquela altura própria, mas que eram festinhas e que algumas, infelizmente, já não têm a dimensão que tinham, ou são muito fortes ou são muito fraquinhas. E, portanto, infelizmente, isso é outra área, outra coisa para debate também. Mas acho que grandes eventos não devem se matar um só. E as festinhas fazem parte da cultura tradicional madeirense. Exatamente. Humberto, como é que se compatibiliza eventos num calendário que tem 365 dias, mas nem todos estão bem preenchidos a esse nível? Eu costumo, como sempre, fazer uma analogia à gastronomia. Então, eu acho que
nós, as entidades públicas que, por exemplo, aconselham, tendo em conta a saúde pública, a não consumir fast food, por exemplo, não é? Se calhar podemos fazer a mesma coisa em relação à cultura. A fast cultura fast food ou fast... Olha, pronto, ok. Mas se calhar isto também passa um pouco, e eu aqui falo também da minha parte, que é a formação dos públicos, porque as pessoas muitas vezes querem a diversão. Ok, toda a gente tem direito a essa diversão e acho que é muito bom, mas as pessoas também deviam, a mentalidade também devia ser mudada, tentar mudar, que é difícil mudar mentalidades, mas as pessoas também se calhar deviam deixar do acessível ali, do fast food, e se calhar procurar conteúdos e se calhar tentar se interessar por coisas que elas existem. Elas estão disponíveis e as pessoas fazem nas várias áreas, não só do tradicional, do erudito, de outras áreas, que estão disponíveis. E as pessoas, se calhar, também há esta mentalidade de escolher o que é mais acessível, mais prático e se calhar, claro que também as entidades sociais, se calhar, têm que fazer esse trabalho também de fazer passar a ideia de que existe, para além da sobreposição, a qualidade que é pior do que haver sobreposição, é exatamente como o António estava a falar, que é a qualidade muitas vezes dos próprios representantes, que ainda por cima são muitas vezes passados, vêm de fora, não é? E que são cartazes que têm exclusivamente dos propósitos, que se calhar levar pessoas para a diversão, verdade? Mas se calhar também algum retorno financeiro. E eu acho que isso depois há que balancear. E isso neste momento está um pouco desequilibrado. Portanto, eu acho que é ter essa... tentar mudar, tentar passar, e eu faço isso, tento, pelo menos ao nível da formação dos jovens, que existe aqueles conteúdos que eles ouvem em casa, que tudo bem, e que são referências, mas existem outras áreas, outros conteúdos que são importantes e que eles têm que ter curiosidade e despertar curiosidade para... E as pessoas deviam fazer esse tipo de pesquisa, de mudança de mentalidade, porque existe muito material aí disponível na região para as pessoas se interessarem. Que eu acho que é um pouco aquela questão do dia-a-dia, mas também é o que se oferece. Por exemplo, nós vamos às nossas televisões de canal de transmissão livre, aberto, não é? Aquilo eu até fico esta triste, hora devem estar todas a dar o mesmo, não é? Sim, isso eu acho que... Só mudam os figurantes. E o que é como diz o brasileiro, não é? Quem disse que o meu povo gosta, não é? Mas cuidado, nós estamos a falar de um povo que se calhar tem falta, ou devia ter esse cuidado com a sua cultura, com aquilo que consome culturalmente. Aproveito a deixa do Humberto para perguntar à Maria, quem vê de fora, como é que percebe esta dinâmica dos eventos na Madeira? Não deve ter 360 dias de férias para ir a todos os eventos aqui. Se vier no mês de agosto, como é o caso, é difícil escolher, não é? Pois, é difícil. Eu, como conselheira da diáspora madeirense no Brasil, venho nesse período porque o fórum acontece nesse período. O fórum do ano que vem já estão convidados, será dia 25 de julho, com data marcada. E é aberto a todos, né? E podem se inscrever, principalmente quem já foi imigrante em alguma localidade. E agradeço também aos brasileiros que estão sendo acolhidos aqui, mas o que é difícil a gente conseguir, né? Então já fui a Camacho, já fui ao Curral, já fui à Câmara de Lobos, e nesses dias mesmo. Então, eu coordeno um pouquinho, vou de manhã ali, à tarde lá, mas é difícil. Mas eu acho que, ao longo desses anos que eu conheço a Madeira, né, desde 80, era um pouquinho mais fácil ir aos lugares.
Esse pessoal do Brasil até comentou comigo, Maria, como é que você faz para descobrir onde estão os eventos? Porque quando eu sei, às vezes o evento já aconteceu. Parece que... Tem que ler o diário. Tem que ler o diário? Muito bem. Faz um roteiro todas as quintas sobre... Antecipado. Exato, que é um guia para ninguém se perder nas festas. Porque são... Quantos dias antes dá para programar? Lembro quando começamos com essa ideia que lhe dava meia página. Hoje 2 páginas são poucas para falarmos de sexta, sábado e domingo. Estamos a falar destes 3 dias, são os mais fortes, e agora no verão, todo o dia é dia de festa. Isso é natural. Mas compreendo. E desculpa, isto também se calhar é um pouco um reflexo também de uma situação que não tivemos nada e que, não é? E que se abria agora. Soltou-se a franga. A franga, ok, pronto, a expressão. E isso, na altura, fomos bons para fazer quando havia as restrições, fomos bons para fazer a animação cá, e agora a malta está tudo aberto. Olha, complementando, Sim. Em São Paulo, existe uma briga entre as associações também, porque todos querem marcar a festa da sua associação no melhor dia, para ter o Sim, eu compreendo que o dia de Natal é difícil não se celebrar. Hoje mesmo é 24 e 25. Mas hoje mesmo é o Dia dos Pais, em São Paulo, e a festa de Nossa Senhora do Monte, o Arraial de Nossa Senhora do Monte, será no próximo domingo, porque nesse domingo é para as pessoas estarem com a família, sendo que antigamente as famílias se reuniam exatamente na Casilha da Madeira para lembrar os pais. Então, é um pouco complexo, mas de fora eu vejo assim, eu procuro ir a todas, procuro ir ao máximo que eu posso, mas com essa continuidade, a gente percebe que é uma dificuldade mesmo, mas vocês estão de parabéns, porque Ilha da Madeira é maravilhosa, vocês conseguem fazer a música para quem gosta só de ali o bêbado ir na beirada do palco, né? E o cambado de cada romaria. Vocês conseguem, quem gosta de rock, consegue quem gosta de música tradicional. É verdade. E a Camacha tem essa particularidade. Eu agradeço muito esse privilégio de estar aqui, onde muita gente boa poderia estar nesse lugar, né? E estão de parabéns. Maria. Eu sei que precisam de mais, porque a Madeira é sempre maravilhosa e pode ser muito mais do que é, mas a Madeira estão de parabéns. Obrigado, Maria. Vou tentar também, junto ao Duarte, perceber como é que se pode compatibilizar agendas para ver se um pedaço sobrecarregadas em alguns meses ou dias. Falando um pouco aqui da cultura tradicional no geral, o que se vê é o seguinte, pelo que se vê assim, a nível geral aqui na Madeira é o seguinte, quando há eventos organizados em diferentes freguesias e concelhos, o artista que vem de fora é que tem sempre a hora nobre. Os artistas regionais, o grupo folclore, um grupo de bandolins ou assim, tocam sempre esta hora quando não está ninguém. E isso também, se conseguia fazer a formação de públicos, se fosse dada uma oportunidade igual aos grupos. Uma outra coisa é o seguinte, neste momento temos o secretário de Estado das Comunidades, que é madeirense, e uma das coisas que podíamos fazer para divulgar a cultura madeirense no mundo seria, por exemplo, a Secretaria de Estado da Cultura ou a Direção Regional das Comunidades comprar discos dos diferentes grupos madeirenses e depois mandá-los para as comunidades, para as rádios locais, onde pudessem ser transmitidos e passados nas comunidades, as pessoas pudessem ouvir e relembrar a Madeira. Outra coisa é o seguinte, Desculpa, Duarte, nós recebemos o folclore, né? O DVD do folclore. E que hoje já não é preciso ser discos ou ser CDs, portanto hoje é mais fácil. É um link. Cuidado, desculpa. Sim. Cuidado com os links. Sim. Links com origem certificada, porque, e já agora aproveito este momento, tenham cuidado redobrado nestes dias, porque eles andam aí, os vírus, os ECAs e afins, e entram sobretudo através do correio eletrónico ou através dos SMS nos telemóveis. Ainda bem que tocou na questão dos links, e há muitos mecanismos que exigem prudência da nossa parte. Isto foi um minuto pedagógico. Só para terminar o meu raciocínio, dizer também o seguinte. Estávamos a falar da divulgação dos divulgação, mas também outra coisa. Aqui na Madeira, por exemplo, nos eventos, por exemplo, nos anos 60, o Dr. Horácio Bento Gouveia escreveu um artigo intitulado A Rádio Matou o Rajão.
porque a rádio começou a difundir muito mais livremente a música e a música tradicional foi um pouco relegada para o esquecimento. Antigamente, não sei se as pessoas já se lembram, mas as pessoas mais antigas lembram-se, nos arraiais eram compostos sobretudo por pequenos grupos espontâneos, as pessoas juntavam-se e cantavam. Hoje em dia, nos arraiais há um palco, há ali meia dúzia de pessoas a atuar e os outros ouvem, só assistem, já não participam ativamente como se fazia antigamente. Também a mesma crítica se fez quando nos arraiais típicos da Madeira se começou a usar os conjuntos musicais antonianos, os sonos e os outros, também mataram um pouco a tua cultura tradicional que havia, que eram os grupos que espontaneamente se reuniam. Hoje em dia vemos os artistas consagrados que vêm de fora também matam tudo o que há aqui à volta, porque eles é sempre dado o palco principal, a hora principal, a hora nobre, e os outros ficam relegados para o segundo plano. E hoje em dia o que se vê, ainda pior que isso, que é uma DJização dos arraiais, em que há um certo grupo económico aí que praticamente toma conta disso tudo, põe lá uns DJs, música alta até às tantas da noite, e depois não dá oportunidade a mais ninguém. Portanto, temos que refletir a nível das festas tradicionais da Madeira, também dar oportunidade à música tradicional, aos grupos locais, para se darem a conhecer em níveis de igualdade de oportunidades, porque isso também é importante. Certo, temos sensivelmente 15 minutos para quem quiser usar da palavra de forma regulada. Eu sou muito democrata, mas depois também sou temido por cortar a palavra a quem se excede. A Ana respira devagarinho e fala com calma. Quem quiser fazer questões ou fazer um comentário daquilo que ouviu durante estas quase 2 horas de emissão, esteja à vontade. Não sei se alguém... Faz favor. Só para complementar tudo aquilo que se ouviu hoje, por exemplo, na questão dos grupos folclóricos, é uma coisa que eu também tenho falado com o Ricardo Batista, a ideia que também partilho, que os grupos não podem atuar com esses valores. Acontece o mesmo também nos grupos de música tradicional. Os valores financeiros. Financeiros, sim. Porque a cultura paga-se a si própria. E o que tem valor tem preço. Sim. Se as organizações valorizarem isso mesmo. A Casa do Povo tenta, da Camacha tenta sempre ter algum apoio financeiro aos grupos, não é muito fácil. Ou apostamos no palco, quer dizer, não dá para tudo. Também porque não recebemos o apoio suficiente para aquilo que fazemos, acho eu. Um festival destes que está baseado na cultura e que tem matriz tradicional local, acho que merecia... Qual é o orçamento deste festival? Isso é aqui com o Sr. Presidente, mas para aí uns 60 mil euros este ano. 60 mil euros. E o apoio foi de quando? Não, pois, o Sr. Presidente depois fala nisso. Mas não chega, não. Vai chegando com muita imaginação. Claro. Mas se tivéssemos, por exemplo, mais apoio da autarquia local, podíamos baixar o valor que cobramos aos comerciantes que também são locais. Portanto, valorizava também a economia local. É uma das questões que ficava a ganhar. Mas, acima de tudo, lembrar, pescando em tudo aquilo que foi dito, a educação dos públicos, como dizia o Humberto, é fundamental. Aqui na Camacha foi feito pelo Grupo Teatro. Por exemplo, começaram os espetáculos pagos há muitos anos e agora já é normal pagar, embora muito pouco, mas foi assim que aqui na Camacha se fez. Nós temos o âmbito teatro, temos imensas coisas ao longo do ano que precisam de mais apoio, umas têm, outras precisam de mais. Falta-nos o auditório, que acho que é uma das coisas que a capital da cultura tradicional madeirense tem que ter um auditório em condições. Nem sempre está assim. É que está assim só agora. Só agora para enganar, não é? Este tempo. Até o próprio Arte Camacha, o ano passado temos inverno no último dia, mas inverno, completamente inverno. Não nos faz falta. O auditório não faz falta à Camacha. É preciso. Nós precisamos, nós temos gente, temos cultura, temos tanta coisa para pôr lá dentro. Não há nada na Camacha que não tenha ocupação. A piscina está sempre cheia, o futebol, o campo está sempre cheio, o pavilhão está sempre cheio, tudo o que está na Camacha está cheio. O que está aberto, pronto, não está aberto, não pode estar cheio. Exato. Mas nós usamos, nós temos gente que faz, que participa, que tem coisas para mostrar. Falta o auditório e já falta desde os anos 80. Já nos anos 80 havia artigos... Já nos anos 50. Já nos anos 50. Um auditório para a Camacha. Pronto, nos anos 50. E rematava só com uma observação, que é a cultura que nós mostramos, aquilo que o povo consome, o que se diz, aquilo que o meu povo gosta, como o Humberto estava a dizer. Não concordo que seja assim. Não acho que é isto que o povo gosta. Eu acho que é isto que as pessoas, que é posto
à mesa. Se nós, como o Ricardo estava a dizer há pouco, se na televisão a esta hora está a dar a mesma coisa em todo o lado, não é que as pessoas gostam, é aquilo que está na televisão. É a ditadura da programação. É verdade. E aí pegando naquilo que está disponível dos grupos folclóricos, dos grupos de música tradicional e tudo isso, e apresentar, se calhar, se as pessoas têm só aquilo para ver, se calhar podem começar a ver, e podem começar a aprender, e podem começar a gostar e pesquisar e aprender um pouco mais. E também, pronto, o trabalho que é feito nas escolas depois tem continuação, porque vai à escola, aprende uma coisa, chega a casa, só vê outra. Enfim, e isso nos arraiais, festivais, festas, é clarinho, só se apresenta um tipo de coisa a dizer que as pessoas querem aquilo. Não, experimentem apresentar outra coisa como nós apresentamos aqui em cima estes dias e está sempre cheio. Sempre cheio. Diz António. Não. Obrigado, Nuno. Eu só ia complementar uma coisinha que esqueci e que tem a ver com os apoios. O dar um apoio não é, já falamos um bocadinho há pouco, que não é... dar uma esmola. Sim. Mas eu não admito que, por exemplo, uma autarquia que apoie 500 euros um grupo e depois exija uma atuação desse grupo. Isso para mim não é um apoio. Ela tinha de dar um apoio, sim, mas depois, se o grupo faz a atuação, paga. Não é? Então que apoio é que foi esse? Não, é abuso do trabalho, praticamente. É exploração. É exploração do trabalho. Portanto, apoiar sim, muito mais, porque se dá dinheiro para muitas outras coisas também, de apoiar os grupos. Não, com 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros não é apoio. É uma migalha. É isso mesmo. Só isto. Muito bem. Mas o Ricardo também vai intervir, o Presidente da Casa do Povo da Camacha. Tenha a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde ao auditório e obrigado, Ricardo Miguel Oliveira e à TSF Madeira pela oportunidade. Ricardo, podia estar em sítios mais frescos, mas leve daqui, e já em jeito de antecipação, muita frescura em termos culturais. E é precisamente isso que eu queria só fazer aqui um recordar. Foi tudo, não foi tudo dito, mas muitos temas foram abordados já. E era precisamente isto que nós pretendíamos com esta tertúlia e com o painel que convidamos. Abordagens diferentes, mas todas que estão inseridas naquilo no meio que estamos aqui a falar, cultura tradicional madeirense, com experiências diversas, experiências muito longas, experiências de vida, já ultrapassaram muitas dificuldades, já estiveram lá em baixo, já estiveram lá em cima e têm continuado ao longo dos anos com este trabalho. E é isto que na cultura tradicional madeirense, esta corrida de fundo. Isto não são sprints, não são corridas de 100 metros, são maratonas ou ultramaratonas, que agora já existem aquelas de 400 km e 500 e que levam horas e horas a fazer. É isso que tem sido feito. Os temas que foram aqui abordados são muito e todos pertinentes. Só para a parte do artesanato, que também e vice, está tudo a acabar. A parte do artesanato, para mim, também deveria de entrar nas escolas. E meter os miúdos, da mesma maneira que temos os extracurriculares com os cordofones, e que deveríamos introduzir a dança, para que também se incuta isso nos miúdos, na forma de ser e estar na gene. Porquê? Porque o António falava há pouco subsistência. O artesanato na Camacha foi além da subsistência, era uma forma mesmo das pessoas ganharem a vida. Mas, por exemplo, o bordado ele foi quase sempre subsistência. As pessoas fazem à noite, bordavam um bocadinho. Também aqui na obra de Vimos, como se chama na Camacha, havia as pessoas que faziam no dia-a-dia, mas depois as senhoras, ao fim do dia, depois da lida da casa, iam fazer também os seus cestos em vimos. Para que se garanta e possa ter artesanato, temos que garantir um rendimento regular às pessoas. Ou seja, as pessoas têm que ver o artesanato, ou no artesanato, uma oportunidade de poderem fazer a sua vida profissional. Desde que haja as bases onde se possa lançar, e essas bases estão todas já quase a desaparecer. Dizem assim, estás aí a falar, Ricardo, e não sei o quê, e o que é que tens feito? Realmente, o que temos falado com as pessoas do governo, não temos capacidade financeira para estruturar um plano deste, mas temos muita vontade para o fazer. Na Casa do Povo, vamos promovendo alguns
algumas formações ao longo do ano, no bordado, mesmo nos vimos. Aparecem pessoas interessadas, é verdade. Como falou a Maria Sardinha há pouco, 10 pessoas aparecem para fazer um curso de bordado de madeira. Mas isso depois não garante mais nada, garante que as pessoas façam o bordado para ter em casa. E, portanto, se queremos ir além, e o bordado é uma das coisas também que, se não for feito mesmo nada, vai acabar completamente, vai acabar. Está aí 2 ou 3 casas sociais trabalham, a Bordal tem feito assim um trabalho mais diferenciado, mas tem que haver o trabalho de fundido de base. E esse trabalho de fundido de base compete a quem governa também, não é só as associações e instituições. Agradecer a todos vós o painel, porque realmente era isto que se pretendia lançar esta discussão, que dá para agora pano para mangas. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Não sei se há aqui, faça o favor, ainda temos sensivelmente 3 minutos, faz favor. Okay. Sou Artur Vasconcelos, nascido e criado na Camacha. E bem criado. Pelos vistos, não é? Em primeiro lugar, queria felicitar a organização deste fórum, ou desta tertúlia, nomeadamente a Casa do Povo e também à correspondência da TSF, em boa hora. Bem-ajam por isso. Gostava de felicitar os oradores. Fiquei muito entusiasmado e satisfeito com aquilo que ouvi, tudo. Coisas boas, coisas más. Queria felicitar a todos pela vossa intervenção. Uma palavra de simpatia e solidariedade, portanto, ali à Maria Sardinha, que acho que representa muitíssimo bem a Madeira no Brasil. Bem-haja por isso. Quanto ao facto de confundirem a Madeira com os Açores, realmente é pena, mas não se admire, porque em Portugal continental ainda há muito boa gente, nova, com formação, e que, pronto, tondeias, sou da Madeira, mas se é a mesma coisa que os Açores ou não é? Fazem um bocado essa confusão. Eu penso que isso é um desafio às entidades que nos governam para tentarem ultrapassar essa questão. Em relação aqui às preocupações do Humberto e do António, perfeitamente de acordo, e sugeriu ao Humberto que, pertencendo a uma entidade promotora da etnografia e música tradicional, vá martelando, entre aspas, junto das entidades competentes, a ver se eles acordam. E essa questão dos hotéis é muito pertinente, porque acho que a Secretaria de Turismo devia de olhar para isso e devia de quase que obrigar a ter um espetáculo, nem que fosse uma vez por semana, com alguma coisa da Madeira, para permitir turistas, que a gente também vai a alguma qualidade fora do país, gosta de ver alguma coisa do local e muitas vezes não encontra. Sr. António, totalmente de acordo consigo e solidário. Acho que realmente é um contrassenso o Governo e as câmaras apoiarem contratações de 30 mil, 40 mil, 50 mil e uns meses de tostões para a cultura local. É um desafio para continuar a insistir junto das entidades que você tem acesso, para eles acordarem com isso. E continuem a vossa luta, porque sem ela, então, morre tudo. Muito obrigado. Não temos muito tempo para mais, só uma mensagem final de cada um dos nossos intervenientes. Começo pela Maria. A minha mensagem final é que a Madeira continue sendo essa terra maravilhosa, de que todos os madeirenses que saíram daqui têm muito orgulho e que vocês que vivem aqui continuem tendo orgulho, continuem fazendo tudo que fazem, que a gente só pode agradecer mesmo. A Madeira está segura tendo pessoas como vocês. Duarte, uma mensagem final? E também penso que cabe a cada um de nós também ir à procura da cultura madeirense e também consumir aquilo que é nosso. E é isso. Façam por isso. Humberto? Eu, dando continuidade aqui ao que o Eduardo estava a dizer para o consumo, faço o apelo, se quiserem aparecer aqui às 9, os Casoada, vão tocar mais logo. E estamos no Spotify também. Se quiserem ouvir a nossa música, está disponível Casoada. São muito bons em marketing. António? Quanto a mim, a Madeira tem um viveiro de artistas nas diferentes áreas e, portanto, temos potencial humano e acredito, vamos continuar a lutar para ter também potencial financeiro para continuarmos a trabalhar com qualidade. Agradeço à Maria Sardinha, ao Duarte Mendonça, ao Humberto Pedras e ao António Duval, que estiveram aqui em direto durante 2 horas para abordar esta temática sempre animada da cultura tradicional madeirense. Estivemos no Largo
da Achada, onde decorre até 16 de agosto o 32º Festival de Arte Camachense, que é uma iniciativa da Casa do Povo da Camacha, a quem agradecemos o convite. Fizemos os possíveis por aqui estar ao mais alto nível, porque entendemos que todos temos que dar as mãos para que os projetos diversos, diferentes, mas bem reveladores da nossa dimensão, que é muito vasta, e da nossa riqueza cultural, possam estar vivos. Termino esta intervenção aqui da Camacha, que berço por excelência do futebol, do artesanato, do folclore e da diversidade cultural, para também chamar a atenção que até 16 de agosto há festa mais tradicional na Camacha, e que hoje tem às 15h30 uma oficina de culinária tradicional com o Sr. Manuel Araújo Rocha. Também há uma oficina de artesanato tradicional até às 21h. E depois, na parte musical, temos às 17h, no palco Arte Camacha, o grupo folclórico infantil e juvenil da Camacha, bem como o grupo de Romarias e Tradições. Às 18h15, o grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha. Às 18h45, aqui no Terreiro do Mundo, os Camachafones. Às 19h30, um bom despique. Quem não gosta de um bom despique? Se eu tivesse jeito, terminava isto com despique. Depois, novamente, os Camachafones. Às 21h, como aqui já foi largamente publicitado, temos um festival de World Music com os Casada e os Vergüenza Arena. E no Terreiro do Mundo, o DJ Celso, que traz a magia do vinil. Foi mágico este encontro, esta tertúlia. Nos vossos afazeres culturais sejam sempre bem-sucedidos. Nós estaremos por perto também para dar boas notícias a este nível. Fiquem bem, bom domingo. Obrigada.